Bom dia, pessoal. Bom dia, segunda-feira. Bom dia, quarto ano. Tudo bem? Final de aulas. Reta final, última semana de aula. Então, nós nos veremos ao vivo hoje, tá bom? Para a Regional de História. Vamos fazer 2 capítulos hoje. E na sexta-feira, vamos nos ver novamente com a Regional, capítulo 3, tá bom? De História. Regional de Geografia, estarei encaminhando para vocês aula gravada, tá bom? Essa semana vocês têm bastante aula gravada, tá bom? Ainda para vocês poderem assistir, vão terminar, vão estudar bastante, tá bom? E depois, férias. Sábado, drive-thru, espero poder ver vocês no sábado, porque depois, despedida, e aí somente em 2021, certo? Ok? Certo? E aí vocês vão me ver nos corredores aí em 2021, certo? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, deixa eu explicar como vai ser a dinâmica da nossa aula da regional, tá bom? Vocês não tiveram aula com a regional ainda. Vocês vão colocar a data na abertura do capítulo. Por quê? Porque nós não vamos ficar olhando página por página, tá bom? Nós não vamos ficar lendo, nós não vamos ficar fazendo exercícios da apostila regional, tá? Eu vou explicar todo o conteúdo, tá? E depois da minha explicação, então vai estar aqui o PowerPoint, vou passar a explicação para vocês. Depois da minha explicação, terão algumas questões, algumas perguntas que vocês vão fazer ainda na aula. Vocês vão pegar o caderno de história, vão fazer o cabeçalho, vão pular a linha, vão copiar as questões, a caneta, tá bom? Vão responder, tá bom? Então, primeiro vocês vão copiar as questões, depois vocês vão responder comigo aqui na aula. Depois, as pessoas que fizerem essas questões vão encaminhar uma foto para mim, simplesmente para que eu saiba que vocês fizeram. Se vocês tiverem dúvidas nas respostas, então eu encaminho o gabarito para vocês. Os alunos que conseguirem fazer as questões e responder as questões na nossa aula, não vai precisar enviar para mim foto, porque já vai ter sido feita a correção, tá bom? Só vai enviar foto para mim aquele aluno que quiser o gabarito depois, ok? Combinado? Para você que está assistindo essa aula gravada, então as questões, elas vão ficar aqui. Então, você depois vai ter o print dela também no chat, depois eu encaminho no WhatsApp para você as questões em PDF para que você possa copiar no seu caderno, ok? Então, vamos lá? Vamos iniciar? Sim? Animados? Alice, Enzo, João Vitor, Cauê, Lucas, Luísa, Matheus, Melissa, Miguel, Nicolas e Vitor Hugo. Bom dia a todos vocês. Vamos iniciar a nossa aula da apostila regional, tá bom? Então, vou compartilhar agora com vocês. A apostila regional, história, conteúdo de história. Hoje nós vamos trabalhar capítulo 1 e 2. O capítulo 2, ele vai falar praticamente as mesmas coisas do capítulo 1, então eu peguei as duas e montei em um só para vocês, tá bom? Nós vamos falar das primeiras povoações e o cotidiano dos habitantes de São Paulo, ok? Quem chegou atrasado, então pode aproveitar este momento para pegar a regional, para abrir aí no capítulo 1, tá bom? No primeiro capítulo, que está na página 5, né? Na página 5 tem um exercício aí, tem o exercício, não, desculpa, tem a imagem, capítulo 5, uma imagem de um jesuíta com os índios, certo? Então, nós vamos iniciar. Deixa eu só ver se alguém colocou alguma coisa aqui nos comentários. Não me fale isso, Cauê. Não me fale isso. Espera só um pouquinho. Vamos lá? Deixa eu ver se eu achei muito o áudio de vocês, eu não consigo ouvir. Vamos lá. Então, História Regional, capítulo 1 e 2, as primeiras povoações. Vamos iniciar a nossa aula falando dos indígenas.
Olha que maravilha. Vamos iniciar onde tudo começou, né? Os indígenas. Eles foram os primeiros habitantes desse território, possuíam uma forma de vida muito diferente do que conhecemos hoje. Então, hoje, os índios, os indígenas, eles vivem de uma forma diferente de como era no início, certo? Eles sobreviviam apenas caçando, pescando, coletando frutos e raízes e praticando a agricultura. Viviam em aldeias e confeccionavam cestos, arcos e flechas e enfeites para o corpo. Ok? Enfeites para o corpo. Então, os indígenas, os primeiros habitantes do nosso território, eles possuíam uma forma muito diferente do que nós vemos hoje em dia, certo? A Vila de São Vicente, os colonizadores, os portugueses, eles se estabeleceram em nossa região e deram início às primeiras povoações, isso a partir de 1532. O responsável pelas capitanias hereditárias, Martim Afonso de Souza, ele criou a Vila de São Vicente, onde iniciou o cultivo da cana-de-açúcar e construiu um engenho. Como muitos indígenas atacavam os portugueses nessa região, os colonizadores tiveram que fugir para outro local. Então, os indígenas já estavam nessas terras. O modo de vida deles, no início, era muito diferente do que é hoje. E aí os colonizadores chegaram e eles se estabeleceram nessas terras, deram início ao povoado e uma pessoa, certo? Que fazia parte das capitanias hereditárias, ele veio e criou a Vila de São Vicente, onde tudo iniciou o cultivo da cana-de-açúcar, construiu um engenho, e aí muitos indígenas que estavam sendo capturados, eles atacavam os portugueses e eles tentaram fugir daquele local, certo? Depois da Vila de São Vicente, nós vamos falar sobre a Vila de São Paulo. Cauê, eu disse para vocês que eu não vou seguir a apostila, tá bom? Então prestem atenção em toda a minha explicação. Depois, na hora que nós formos responder as questões, eu vou dizendo para vocês em qual página que você vai encontrar, tá bom? Então, os indígenas já estavam aqui, depois vieram os colonizadores e fundaram a Vila de São Vicente, e aí vieram os jesuítas. Eles vieram lá da Bahia, se reuniram lá em São Vicente, com o objetivo de construir um colégio para poder catequizar os indígenas. Então, eles escolheram um local que recebeu o nome de São Paulo de Piratinga, que foi então que foi surgindo alguns povoados ao redor desse local, e com o passar do tempo, São Paulo de Piratinga se tornou São Paulo, certo? A capital, São Paulo, onde nós moramos. Após as pessoas, os colonizadores, eles se estabelecerem nas vilas, os bandeirantes se estabeleceram nas vilas de São Paulo, vilas de Santos, vilas de São Paulo, e os colonizadores, eles lembram que nós estudamos que eles capturavam os indígenas para utilizar a mão de obra escrava na lavoura. E com o passar do tempo, os moradores daquelas terras, eles sentiram a necessidade de ter mais e mais e mais trabalhadores, porque eles acreditavam que no interior daquelas terras eles poderiam encontrar pedras preciosas, poderiam encontrar ouro. Então, os espaços mais distantes passaram a ser percorridos por exploradores que ficaram conhecidos como os bandeirantes. Lembram dos bandeirantes? Lembram dessa roupinha que eu mostrei para vocês? Usavam botas, usavam casacos, chapéu. Então, esses bandeirantes, em suas viagens, eles faziam rosas, eles comiam frutas e caçavam animais. E eles vieram justamente para capturar os indígenas, lembram disso? Que os indígenas conheciam os rios, conheciam todas aquelas terras, e eles conseguiam traçar, eles ajudavam, eles auxiliavam os bandeirantes a encontrar o caminho para chegar até
a terra, até o ouro, né? Até o ouro, até essas riquezas. Entre 1963 e 1720, muitos indígenas foram capturados por esses bandeirantes, né? E as suas aldeias foram destruídas. Os bandeirantes encontraram ouro nas terras que atualmente a gente chama de Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso. E durante esse período, São Paulo ficou assim, ficou esquecido. Então pouco se desenvolveu em São Paulo. E alguns homens solteiros que buscavam enriquecer, então o que eles faziam? Eles se mudavam lá para a região de Minas para ir atrás de ouro, para ir atrás das riquezas. E as pessoas que permaneciam ali no local, na região, eles viviam principalmente da roça e também do cultivo do comércio. Mercenários, né? Exatamente. Então, tem essas rotas aqui que vocês podem ver, tá vendo? Então, eles saíam da capital e eles iam atrás de riqueza, eles iam atrás de ouro. E esses bandeirantes capturavam os indígenas que conheciam todas as terras para poder auxiliá-los, certo? Os homens que eram solteiros não precisavam depender de nada, então eles iam em busca de riquezas. E as pessoas que permaneciam ali na cidade de São Paulo acabavam trabalhando nas roças, cultivando e também trabalhavam no comércio, ok? E aí nós falamos um pouquinho sobre os tropeiros, que eram viajantes vindos lá do Rio Grande do Sul, conduziam o gado até Sorocaba. Esses animais eram levados até Minas para suprir a população carne ou ouro. Por quê? Porque eles se preocupavam apenas com o ouro, eles se preocupavam apenas com as riquezas, deixaram a agricultura de lado e então esses tropeiros vinham, eles vendiam o gado nessa região, na região ali de Sorocaba, e para que a população pudesse ter carne e também pudesse ter o couro, ok? Os primeiros africanos que chegaram às nossas terras, eles foram trazidos por volta de 1540. E o número de africanos em São Paulo foi crescendo a partir do século 17, porque muitos paulistas possuíam entre 15 a 25 africanos escravizados nas suas lavouras. Nas fazendas, eles realizavam o plantio, a colheita e a preparação do café para o comércio. As mulheres cuidavam dos filhos dos fazendeiros, limpavam a casa, cozinhavam e ajudavam a colheita. Então, se você pegar toda a trajetória, então os indígenas eles foram escravizados, depois vieram os bandeirantes capturavam os indígenas, acabavam com toda a aldeia, então eles fugiram, e os africanos eles vieram para substituir essa mão de obra. Então eles vieram para trabalhar nas lavouras de café, as mulheres elas cuidavam dos filhos dos fazendeiros, aqui as imagens, tá vendo? Elas estão sentadinhas no chão, as senhoras estão sentadas numa cadeira, elas ficavam sentadas no chão e elas cuidavam dos filhos e limpavam a casa, cozinhavam e também trabalhavam na colheita, certo? Os primeiros africanos que chegaram nas nossas terras, eles foram trazidos por volta de 1540. O número dos africanos em São Paulo cresceu muito. Como eu falei, aí possuíam de 15 a 25 africanos escravizados e as mulheres trabalhavam cuidando aí dos fazendeiros, limpando casa e tudo mais, certo? Esses africanos vieram para trabalhar nas fazendas de café. Então, durante o século XIX, entre 1801 a 1900, diversos fazendeiros da nossa região começaram a cultivar café em grande quantidade e começaram a exportar para a Europa e para os Estados Unidos. Muitas fazendas de café eram formadas por casa de fazendeiro, pelas senzalas onde moravam os escravos e também demais dependências. Então, eram casarões, eram gigantes, eram casarões. Então, os escravos vieram, trabalhavam nas fazendas de café, porque os barões do café, eles queriam exportar todo o café para a Europa e para os Estados Unidos, e essas fazendas de café eram compostas por casarões. Então, eles enriqueceram, eles foram modificando as suas habitações
passaram a ser construídas em formas de sobrado, então não era mais apenas um plano, eram 2 planos, né? Eram sobrados. As casas se tornaram mais espaçosas. Os barões do café, olha só que imagem bonita aqui. Os barões do café utilizavam talheres de prata, muitos deles possuíam propriedades também nas cidades. As esposas e os filhos, eles seguiam a moda europeia, então eles se vestiam super bem, copiavam modelos de revista, eram super chiques e tudo mais. Então, olha aí a imagem da família, né, do barão do café. E São Paulo, por possuir cidades mais próximas ali ao litoral e também ao interior, era muito habitado pelos povos indígenas. E a partir de 1870, algumas indústrias começaram a ser construídas, muitos trabalhadores europeus chegaram com suas famílias, os imigrantes, né? Os imigrantes europeus chegaram com as suas famílias para trabalhar nas lavouras de café. No meio urbano ocorreram as primeiras fábricas e as estradas de ferro possibilitaram, na verdade, o surgimento de novas cidades. Então, eles tinham os africanos, e aí os imigrantes começaram a chegar para trabalhar nas lavouras de café. Então, os africanos pararam, né, de ser escravizados com a abolição, e os imigrantes europeus chegaram para trabalhar nas lavouras de café e também nas cidades, começaram a construir as estradas, construir também as ferrovias e começaram a trabalhar os imigrantes. Na capital, então, com a chegada aí dos imigrantes, a população começou a aumentar, inúmeros edifícios, as moradias começaram a ser modificadas, os edifícios começaram a aumentar, além das casas comerciais, começaram a chegar hotéis, serem construídos hotéis, restaurantes, confeitarias, cafés, também muitas fábricas, e muitos imigrantes vindos de diferentes locais que buscavam melhores condições de vida, eles se estabeleceram na cidade de São Paulo, certo? Nos finais de semana, esses moradores, então, eles aproveitavam para descansar. Então, essas cidades mais populosas de São Paulo, os moradores passeavam com seus familiares, faziam piqueniques, visitavam confeitarias, nadavam nos rios, eles ficavam à vontade. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem deles próximo ao lago, aqui fazendo piquenique, outra imagem aqui, eles numa confeitaria, todos sentados ali, conversando, certo? Ok? Enzo, você me chamou? Por que você já vai sair, Enzo? Agora nós vamos fazer as questões no caderno. Então, ó, eu fiz toda a explanação aí da regional para vocês, desde o início da colonização. Então, lá que nós vimos dos indígenas, tá bom? Depois, como que foi a construção da primeira povoação, falamos da Vila de São Vicente, Vila de São Paulo. Depois da Vila de São Paulo, nós falamos quem chegou primeiro, né? Os colonizadores, depois os bandeirantes, os tropeiros. Depois os africanos chegaram para trabalhar, foram escravizados, os fazendeiros, né, as fazendas de café, que os imigrantes chegaram para trabalhar, e aí eles foram aumentando a população, porque eles chegavam em São Paulo, se estabeleciam em São Paulo para trabalhar nas fazendas de café, vieram em busca de melhores condições de vida e trabalho, e as famílias nos finais de semana passeavam, faziam piqueniques e tudo mais, certo? Agora, no caderno de História, nós vamos fazer questões sobre esses 2 capítulos, sobre o que nós falamos nesses 2 capítulos, tá bom? Então, gostaria que vocês abrissem o caderno de História aí, são bastante questões, tá bom? Nós teremos tempo de fazer, podem ficar tranquilos, ainda são 11h20, nós temos 1 hora para realizar todas as questões propostas. Eu vou falando para vocês qual página que estará a resposta, nós vamos fazendo juntos aqui, tá bom? Então, a resposta das questões vocês vão encontrar entre a página 5 e a página 40, que são os 2 capítulos, tá bom? Lembrando, obviamente, que não vai valer nota, ok? Porém,
é de grande aprendizado para vocês, de grande valia para o aprendizado de todos vocês. Então, vocês vão fazer o cabeçário aí no caderno de vocês. Tia, pode fazer a história, a data e o seu nome e o colégio cooperativo de caneta colorida? Sim, a cor, eu ia falar isso agora, tá? Podem fazer de qualquer cor de caneta, menos vermelho, tá? Vermelho não, qualquer cor não, né? Não pode fazer de vermelho, mas pode fazer de caneta colorida. Vocês podem colocar aí colégio cooperativo, hoje dia 14 de dezembro de 2020. Pulem uma linha, aí vocês podem colocar aí questões, apostila regional, capítulo 1 e 2, tá bom? Questões, apostila regional, capítulo 1 e 2. Para que nós possamos ganhar tempo, então vocês podem copiar as questões, tá? Todas as questões. E depois que vocês copiar todas as questões, aí a gente vai começar respondendo as questões, tá? Eu vou colocando também no chat, eu vou colocando para vocês a página que está, para que vocês possam localizar e possam responder. Para os alunos que vão assistir essa aula gravada, tá bom? Vocês podem dar um print. Print não, vocês podem pausar esta aula, tá bom? Pausem, e aí vocês podem copiar as questões com bastante tranquilidade. Para vocês que estão aqui comigo ao vivo, eu vou dar o tempo para vocês poderem copiar todas as questões, tá bom? Podem ficar tranquilos que vocês estarão copiando todas as questões com bastante tranquilidade. A caneta as questões e depois nós vamos responder a lápis, tá bom? Então, podem copiar a caneta, podem começar agora a fazer, tá bom? Podem copiar a caneta. Eu só vou colocar no chat aqui, tá bom? O finalzinho, enquanto vocês estão fazendo aí o cabeçário, para que eu possa me despedir dos amigos que vão assistir depois dessa aula gravada, ok? Porque senão eles vão ficar esperando vocês copiar, eles vão ficar esperando vocês depois responder, e não tem necessidade, porque eles já podem fazer isso lá, eles também, tá bom? Então, só o informe, tá bem? Conforme orientações, o conteúdo trabalhado desta aula, você vai encontrar entre as páginas 5 e 40 da apostila regional, tá bom? Da regional. É importante que a atividade seja realizada e enviada por foto, sendo assim, automaticamente você enviando por foto para mim, eu estarei encaminhando, estarei olhando. Se estiver tudo certo, não te encaminho o gabarito. Se tiver alguma coisa que você tenha que alterar, eu te encaminho o gabarito para você fazer a conferência, ok? Essa atividade não vai valer nota, porém é de grande valia para o seu aprendizado, ok? Então, até a próxima aula, para você que vai assistir essa aula gravada, e para vocês que estão comigo, eu vou retornar, então, para que vocês possam copiar as questões, ok? Para você que vai assistir essa aula gravada, uma excelente semana de aula, e nos vemos novamente ao vivo na sexta-feira pela plataforma Teams. Beijos!